Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje vamos falar de uma maneira um pouco mais aprofundada e detalhada sobre as manifestações físicas inteligentes, por que elas ocorrem, o que fazer para lidar com elas. Estou falando aqui das ocasiões que muita gente diz acontecer, como batidas nos móveis que não são explicadas simplesmente por uma ação de calor ou frio, portas batendo sem nenhum vento, cortinas levantando, sensações como de pessoas, de alguém, mexendo no cabelo ou tocando no corpo durante a noite, sendo que não tem mais ninguém naquele ambiente. E o que nós podemos aprender com isso, relembrando nosso querido mestre Allan Kardec, que já estudou muito sobre isso e nos deixou um verdadeiro manual sobre como lidar com tudo isso. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, clique no botão do sininho para receber os alertas e não perder nenhum vídeo novo. Bom, gente, primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que lá no Livro dos Médiuns nós temos na segunda parte, na parte das manifestações espíritas, todo um estudo com base em experiências, em acontecimentos que Kardec pôde testemunhar das diversas manifestações que aconteciam principalmente em volume muito maior naquela época, quando a doutrina espírita, para ser conhecida, precisava e fazia uso de todas as manifestações possíveis para mostrar que existe uma inteligência superior à matéria, uma inteligência fora da matéria, que é o espírito. Muitos de nós, médiums ou não médiums, como nós veremos aqui, vivem em seu lar, hoje em dia, algumas dessas manifestações. Kardec catalogou várias delas, como, por exemplo, objetos sendo lançados nos ares, objetos sumindo e aparecendo em outros lugares. Essas manifestações que a gente falou no começo, como batidas, portas batendo, cortinas levantando, sensação de toque, sim, elas são factíveis, elas são possíveis sim. Vamos ver aqui como e por que elas acontecem. Para começar a falar sobre isso, vamos recuperar o que está lá na pergunta 95 do capítulo 5º da segunda parte do Livro dos Médiuns, chamado das Manifestações Espíritas, onde Kardec se coloca em contato através de um médium com um espírito que causava esse tipo de atrapalhação em uma casa conhecida deles ali. Kardec faz a evocação desse espírito. Antes de mais nada, acompanhe o vídeo até o final, porque nós temos uma consideração muito importante sobre isso, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Na evocação, Kardec pergunta. Ele faz a evocação e o espírito responde. O que tinha? Por que está me chamando? Quer uma pedrada? Esse espírito estava lançando pedras nessa casa. Então é que se havia de ver um bonito, salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. O espírito já chega assim, o que é que vocês estão me chamando aí? Vocês querem levar uma pedrada também? Vai ser como é que se diz? Salve-se quem puder, né? Como ele diz aqui, porque eu vou atirar pedra em todo mundo. Kardec pergunta. Kardec era muito austero e a gente vai ver essa palavra repetida aqui. Quando mesmo nos atirasses pedras, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos que faça, nos atire algumas pedras. Kardec não está desafiando, ele quer que ele atire pedras porque ele quer ver aquilo acontecer de novo. Kardec era cientista toma pedrada pelo bem da ciência. Resposta. Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. Ele está falando do espírito protetor, que nesse caso era o espírito São Luís, que estava ali conduzindo essa reunião.
Havia na rua de Noyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa? Havia alguém nessa rua que facilitava ele a efetuar essas coisas, a praticar esses efeitos? Certamente, achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Aqui ele está dizendo que ele encontrou alguém ali, um médium, que facilitava isso para ele, e não havia ali nenhum espírito, como ele diz aqui, um guarda, um espírito a velar, a cuidar daquele lugar, porque aquelas pessoas estavam em desequilíbrio, estavam com o pensamento em outros lugares e não atraíam para si os bons espíritos, através de tudo aquilo que a gente já sabe: a prece, o bom pensamento, o bom proceder, a reforma íntima. Qual pessoa te serviu de instrumento? Uma criada, uma empregada. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre, era a que mais tinha medo. Ele ainda ri, né? Ele está falando, eu faço tudo ali e apesar dela ser a médium, era a que mais tinha medo de tudo aquilo. Pergunta 7ª. Pergunta 6ª. Procedias assim com algum propósito hostil? E queria fazer mal? Não. Nenhum propósito hostil me animava, mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Ele quer dizer que ele não tinha um propósito hostil, mas que as pessoas ali dentro já começavam: meu Deus, ele quer me matar, ele quer fazer mal para mim. Acho que é isso que ele quer dizer aqui. É o que Kardec pergunta. O que quer dizer com isso? A gente não te compreende. Eu só cuidava de me divertir. Vocês, porém, estudarão a coisa, e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Ele queria me... não foi isso que ele disse anterior. Ele está falando ali que ele estava brincando, ele estava ali fazendo alguma coisa, mas que essa coisa tinha um propósito útil, que provavelmente ele não era exatamente um pensamento, palavras dele aqui. Ele estava sendo intuído por um espírito protetor, por esse espírito guardião, a dizer isso, a compreender isso. Ele estava fazendo aquilo, mas com um propósito que talvez ele nem entendesse, que servia à compreensão desses fatos. 9. Onde foste buscar os objetos que atirastes? São objetos muito comuns, achei-os no pátio e nos jardins próximos. Achou lá fora na rua pedras, esses objetos, para fazer os fenômenos de transporte, de atirar pedra e tudo mais. 12. Agora, dize-nos como os atiraste. Isto é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, aquela moça, juntando-a à minha, que é menos material. Pudemos assim os dois transportar os diversos objetos. Aqui ele está deixando claro, conforme o estudo de Kardec demonstra, que para haver tais efeitos é preciso que haja um médium que possa disponibilizar essa característica, essa natureza elétrica que ele diz aqui, é o que hoje nós chamamos de ectoplasma, de efeitos magnéticos. Ela fornece uma energia, por assim dizer, que o espírito consegue, se afeiçoando a ela, sintonizando com aquilo, fazer uso daquilo para ele, que é menos material, criar uma condição fluídica mais material. É como se ele pegasse o vapor de água suspenso e condensasse pela ação do frio, fazendo assim água. Não se pode atirar vapor de água com muito proveito em alguma coisa sólida, mas se você condensa a água, ela pode até mesmo cortar, causar furos, quebrar, ok? 14. Que eras quando vivo? Não era lá grande coisa, ele está dizendo. Simples trapeiro naquele quarteirão. Trapeiro era alguém que... Que eras quando vivo?
Não era lá grande coisa, simples trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava. Que eras quando vivo? Não era lá grande coisa. Simples trapeiro naquele quarteirão. Trapeiro era alguém que naquela época ficava recolhendo trapos na rua para tentar revender por algum trocado. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo, queria pô-los todos dali para fora. Pelo que eu entendo por isso, ele está dizendo que em vida ele gostava muito de beber. E ele queria colocar todo mundo para fora dali, porque ele queria tudo aquilo ali para ele queria poder viver aquela condição. E isso talvez o levasse, em espírito, a continuar ali, porque como ele estava ainda com o pensamento ligado à matéria, ele continuava procurando aquelas condições. Eu não tenho certeza se ele está dizendo esse pôr todos para fora era em vida, encarnada ou em espírito. Pode ser que seja em espírito também, que ele quisesse assustar todo mundo dali, fazer que as pessoas fossem embora dali, para que ele pudesse continuar naquele lugar, talvez até sorvendo os fluidos emanantes da bebida. A última pergunta, eu estou pulando algumas perguntas, leiam com atenção depois, tá? 19. Está bem, Jeanne. Oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contraiu. Antes prazer, porque são bons rapazes, viventes alegres, embora um pouco austeros. Eu disse que essa palavra ia aparecer de novo, porque Kardec, os cientistas ali, todos eles reunidos, eles eram austeros. Austero é uma pessoa que é séria, firme, e Kardec era assim. Não quer dizer que ele fosse ruim. Não importa. Ouviste-me? Estou contente. Eu separei isso aqui porque é muito importante. Veja o que Kardec destacou com essa pergunta, a resposta dele, né? Vocês são austeros, mas vocês são boas pessoas e vocês me ouviram. Vocês me ouviram e por isso estou contente. Kardec ainda diz, oraremos por você. Daqui a gente tira uma lição muito grande. Muitas vezes esses espíritos estão acompanhando não porque querem fazer mal, eles só querem se ver notados, às vezes querem pregar uma peça, fazer alguma brincadeira, como existem os espíritos aqui, mas na maioria das vezes eles estão buscando um auxílio sem mesmo saber. Talvez, por que não? Essa ideia veio aqui agora. Talvez esses espíritos se aproximem de um médium porque eles sintam uma certa afeição, eles sintam que aquele médium ali tem condições, mas será que talvez isso não é até uma intuição na cabeça desses espíritos por parte de um espírito protetor dele? Um espírito familiar? Tipo assim, fulano, igual eles fazem com a gente, fulano, vai lá, vai lá naquela pessoa, vai lá, ela vai te ajudar. Às vezes aquele espírito estava por muito tempo ali em condições complicadas e essa intuição o leva a procurar aquela pessoa que, apesar de causar para aquela pessoa algum tipo de desconforto inicial, vai ser um bem para os dois, porque os dois aprendem com isso. Sobre isso, vamos ler mais uma questão aqui. Essa aqui está na parte 2ª também das Manifestações Espíritas, capítulo 9. É a questão número 132, item 14, sobre os exorcismos. Então a gente já entendeu por que isso funciona assim. Será que exorcismo funciona? Está me causando um desconforto e eu quero simplesmente afastar esses espíritos daqui. Qual é a resposta do espírito? Do espírito protetor, do espírito que conduzia as reuniões, tá? Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para repelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Resposta. Já tiveste ocasião de verificar a eficácia deste processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo?
Ele está dizendo aqui, você já viu alguma delas funcionar? Você não vê comumente que a pessoa está lá, está passando por uma coisa difícil, o cara vai lá, sai demônio, sai daqui, vai Satanás, eu lhe ordeno, e piora o quadro. Isso aqui tem relação com a pergunta lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos, os maus espíritos, riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Imagina se fosse você o mau espírito. Você está lá porque de repente você está, sei lá, cobrando uma dívida, você acha que você tem esse direito e você está lá obsidiando a pessoa. Vem alguém, para ali do lado daquela pessoa e fala com relação a você. Sai daqui, capeta, demônio, eu lhe ordeno em nome de Jesus, se ausente desse corpo. Você vai fazer o quê? Você não iria talvez começar até a rir? Ai, lá vem o exorcista aí. Que sai daqui, capeta, o que? Ah, é? Agora que vocês vão ver. Agora que vocês vão ver. Entende? Então não funcionam. Vamos continuar. É que os espíritos que as causam, as dificuldades, se divertem com os serem tomados pelo diabo. Também os que se não apresentam com intenções malévolas, aqueles que não querem causar o mal, podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordem nem incômodos. Existem aqueles que estão em condição de sofrimento. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Nessa classe estão os espíritos que estão em sofrimento, não estão se encontrando do lado de lá, estão perdidos no plano espiritual por conta do seu pensamento materializado, e ele sente, como a gente refletiu anteriormente, essa atração por um lugar, por um médium, e ele se faz notar por meio desses ruídos, dessas coisas, mas ele não faz isso com a intenção de causar medo. Qual é a diferença e como a gente vai saber diferenciar um e outro? Os efeitos. Se são apenas ruídos, se são apenas algumas coisas, de repente uma batida, alguma coisa assim, mas que não é com efeito de assustar, você não se assusta muito com aquilo, você vê alguém passar, você vê alguma coisa assim, mas você não se assusta. Tem aqueles efeitos que são realmente para assustar. Esse sim tem um propósito um pouco mais obscuro, por assim dizer. Tá? Em todos os casos, fazer uma prece por eles sempre será benéfico. Outras vezes, são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor têm a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. O que ele está dizendo aqui é, primeiro, às vezes são bons espíritos, que querem provar, querem demonstrar que eles estão ali. Às vezes, aí na maioria das vezes, são os espíritos levianos que vêm aqui para fazer essas brincadeiras, para causar algum incômodo. No primeiro caso, dos bons espíritos, você vai ver alguma coisa, você vai notar algum tipo de barulho ou de algum tipo de acontecimento que não tem o efeito de causar medo e você não sente medo. A grande diferença é essa. Quase sempre nós vamos sentir, por uma condição magnética, sensitiva, a intenção daquele espírito. Se ele está querendo causar o mal, causar medo, você vai sentir uma coisa meio esquisita. Você vai sentir uma condição psíquica meio ruim. Se é um bom espírito, totalmente pelo contrário, você vai sentir algo diferente, você vai sentir tranquilidade, tá? No caso dos espíritos que vêm para causar perturbações, ele diz aqui que a melhor coisa que se tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Ele está dizendo aqui, não é para a gente ficar rindo no sentido de debochar dos espíritos, não é isso.
Mas digamos, por exemplo, que eu estou aqui e tá tudo fechado aqui dentro e de repente a cortina que tem aqui do lado levanta. Eu posso, em princípio, tomar um susto com isso, ter um certo medo, mas em seguida eu preciso ter esse discernimento. Não, peraí. Não, eu não vou ter medo disso. Eu não vou ter medo disso, não vou me impacientar. Ah, tem alguém aqui? Vamos fazer uma prece, pedir ajuda para o nosso protetor, para o protetor desse irmão, que ele possa ser melhor conduzido. Se ele precisar de alguma coisa, que ele possa receber a luz em seu coração, que ele possa reencontrar a felicidade, que ele possa relembrar do amor que um dia ele com certeza conheceu. De repente, relembrando desse amor, dessa felicidade, num momento de prece, ele pode elevar um pouquinho o seu pensamento o suficiente para ver ao seu lado alguém que está tentando ajudá-lo, certo? Então, a gente fica muito claro com todo esse estudo, que pode ser muito mais aprofundado que isso, que sim, os efeitos físicos existem, eles se dão por mal, às vezes para nos causar uma perturbação, para nos causar uma inquietação, ou simplesmente para demonstrar que os bons espíritos, que os espíritos existem. De qualquer uma das formas, ele vem com um efeito positivo, que é, quase sempre, nos direcionar para a busca de respostas, nos direcionar para o estudo, nos direcionar para a prece, para a mudança das vibrações. Quantas pessoas adentraram os caminhos da doutrina espírita por conta desses acontecimentos? Infelizmente, outras tantas resistem, outras tantas não sabem o que buscar. Portanto, se essas pessoas cruzarem o seu caminho, tente levar luz para elas também, com calma. Não é falar de uma hora para outra, espírito, você está sendo perseguido, não é isso. Mas leve uma conversa com tranquilidade. Você não acredita na alma, na sobrevivência da alma após a morte? Ah, eu acredito. Então, eu acredito que a alma, os espíritos, eles podem continuar entre nós, não tem por que ter uma separação efetiva. E eles acabam causando muitas vezes esses desconfortos. Enfim, é uma conversa que tem que ser levada com calma, com carinho, mas que pode ajudar muito as pessoas. Só uma coisa que eu esqueci de dizer. Eu tinha lá atrás feito uma observação. Primeira coisa, não tente fazer evocações sozinho. Ok? Não tente fazer evocações em seu lar. Sentar, eu convido o espírito que está aqui para... Não faça isso, porque você pode ter muitos problemas. Você não está em condição de fazer isso, você não tem outros médiuns para te auxiliar naquele momento energeticamente, você não tem estudo e preparação suficiente para saber entrar e sair desse estado de comunicação. Você pode causar muito mais mal para você mesmo, para os outros que te cercam com isso. Não faça evocações sozinho. Está vivendo alguma coisa assim? Faça suas preces. Busque a evangelização própria. Não significa apenas fazer o culto do evangelho, mas buscar se modificar, fazer boas leituras, assistir bons vídeos no YouTube. No YouTube tem tanta coisa boa para inspirar, para levar melhores pensamentos, que vai te ajudar e muitas vezes ajudar esse irmão, tá bom? E, se continuar, busque auxílio num centro espírita, num grupo espírita. Se estiver fechado fisicamente, procure o atendimento fraterno, tem muitos lugares fazendo online, por telefone. Procure ajuda, tá? E o que fica muito claro disso tudo é que tudo está ligado com a nossa mediunidade, com a nossa capacidade, minha mesmo, ou de um outro médium que esteja próximo, que possa dar condições para que esses efeitos aconteçam. O que nós aprendemos com tudo isso é que essas condições estão ligadas ou à nossa própria mediunidade
ou a mediunidade de alguma outra pessoa que esteja por perto e que forneça material para esse tipo de efeito. Em qualquer condição, busquemos auxiliar esses irmãos, busquemos trazer o bem para eles e pensemos que, se a condição ali está um pouco complicada, pode ter alguma motivação grande para nós mesmos, para a nossa própria transformação, para a nossa própria correção. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários, por favor, deixem abaixo. Não esqueçam de dar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.